Apesar de todos os esforços, a taxa de mortalidade continuou subindo e nada parecia retardar o progresso da doença. O vírus, mais do que qualquer outro tratamento disponível até então, determinava quem vivia e quem morria. A equipe médica entrou em colapso, pelo excesso de trabalho ou por também adoecerem. Os hospitais começaram a recusar pacientes. Aqueles que ainda tinham forças voltavam para casa. As cenas parecem descrever a recente pandemia de coronavírus em 2019, que sacudiu a humanidade. Mas na verdade estamos falando de fatos que ocorreram há um século antes, durante a pandemia de gripe espanhola em 1918, a pandemia mais mortal de todos os tempos. Todos esses fatos estão muito bem retratados nesse livro aqui, A Grande Gripe, de John Barry, que eu realmente acho que você deveria levar ele para ler no plantão. Olá, meu nome é Brian Menezes, eu sou fisioterapeuta. Ao contrário do que a maioria dos profissionais da saúde falam na internet, esse canal é voltado para a filosofia, mais especificamente a filosofia estoica. Conheci o estoicismo no difícil ano de 2021. Desde então, uso estes ensinamentos como guia para minhas atitudes frente aos desafios da vida e da minha profissão. Em 1918 acontecia a pandemia mais mortal de todos os tempos, a de gripe espanhola, que apesar de ter esse nome, ela não se originou na Espanha, mas sim nos Estados Unidos, muito provavelmente em um aquartelamento no Kansas. Leva esse nome porque a Espanha não participava da Primeira Guerra Mundial, então a imprensa lá era relativamente livre, ela não era cerceada. Então foi o primeiro país onde as notícias da gripe se espalharam de forma intensa, então acabou se associando a gripe com a Espanha. Estimativas mostram que ela matou pelo menos 21 milhões de pessoas. Isso trazendo para a população do mundo atual corresponderia a impressionantes 92 milhões de pessoas. A pandemia do coronavírus só matou até agora 6 milhões de pessoas e foi a tragédia que foi. Parece-me que a epidemia de gripe oferece uma oportunidade para desenvolver isso de um modo que não poderia ter sido feito de uma outra forma. O ser humano tem uma capacidade muito grande de se superar e superar dificuldades, isso se ele escolher dessa forma. Nem todo mundo sai melhor depois de períodos de adversidade. Alguns podem se tornar rancorosos ou então criarem esse sentimento de que são injustiçados, mas o Marco Aurélio nos lembra que o que fica no caminho se torna o caminho. Muitos medicamentos foram desenvolvidos e amplamente utilizados nessa época, como a aspirina para dor, a codeína para tosse, digitálicos, e também muitos procedimentos médicos foram utilizados nessa época, como drenagem torácica, a administração de oxigênio, a difusão de aparelhos de raio-x pelos hospitais. Também alguns procedimentos foram abandonados porque não mostravam nenhum efeito positivo, como por exemplo as sangrias, que ainda eram utilizadas desde a época de Hipócrates. Meditar sobre a morte não é de forma alguma uma ação mórbida. Ela na verdade nos ensina que é dar valor ao nosso tempo. Porque na verdade o tempo é nosso bem mais precioso. Você pode conseguir mais dinheiro, você pode conseguir mais saúde, você pode ter outras oportunidades, mas o seu presente você não vai ter ele novamente. Não só o seu tempo, mas também o tempo das pessoas que nós amamos. Lembre-se do que Marco Aurélio falou, você pode morrer agora mesmo, desde que isso determine o que você faz, o que você diz e o que você pensa. Dentro do estoicismo existe o conceito de apatheia, a qual deriva a palavra apático. Apesar de não ter uma conotação muito boa no vocabulário contemporâneo, apatheia para os estoicos significa não ser influenciado pelos eventos externos. Coisas que não estão sob nosso controle não devem ser consideradas. Isso quer dizer que o foco deve se voltar para o ambiente interno e suas ações frente aos obstáculos. Não importa o quanto você se indisponha com seu chefe ou equipe de trabalho, não importa se as vacinas irão funcionar ou qual o curso que a pandemia irá tomar. Isso de forma alguma está sob seu controle. Colocando atenção no que você pode realmente controlar, irá fazer toda a diferença. Apesar de ter acontecido há um século atrás, e o mundo hoje é muito diferente do que há 100 anos antes, os fatos se repetiram recentemente de forma muito parecida. Assim como também se repetiram em outras grandes pandemias, como a peste negra, a pandemia de cólera em 1817, outras pandemias e epidemias de H1N1. Toda essa negação da ciência, a disseminação de notícias falsas aconteceu de forma muito similar
há um século antes. Isso deixou as pessoas em pânico naquela época, como também deixou as pessoas em pânico atualmente, porque o medo e o pânico vêm daquilo que a gente não conhece. Seneca fala que nenhum medo é tão ruinoso como aquele causado pelo pânico. Jornais pioraram muito a situação, misturando verdades com meias-verdades, verdades com mentiras. Muitos dirigentes de saúde não eram de forma alguma capacitados para o cargo, era apenas um cargo político. Isso levou a ações totalmente desastrosas durante o curso da pandemia. Acho que sim, um profissional deve procurar se manter atualizado, ainda mais hoje como a ciência vem avançando de forma tão rápida e o acesso a ela se tornou muito fácil. Mas eu acredito que olhar para eventos que aconteceram no passado também é uma forma de se preparar para o combate, porque a história tem mostrado que os eventos e os acontecimentos se repetem. Stephen King fala que aquele que não aprende com o passado está condenado a repetir. É sábio olhar para o passado não para viver dele, mas sim para aprender e tirar lições valiosas a partir dele. Se você se interessou pela leitura, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu espero que você aproveite bastante. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por todo o seu suporte. Fique à vontade em comentar, compartilhar com seus amigos. Para aqueles que querem saber como eu aplico o estoicismo no meu dia a dia, eu desenvolvi um curso chamado Um Novo Caminho, Lições e Desafios para Dias de Virtude. É um curso de 21 dias, são 21 lições. Nele eu ensino como eu aplico o estoicismo frente às adversidades da vida e da minha profissão. Se você se interessou e quer aprender mais sobre estoicismo, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Te vejo.